Boa tarde! Mais uma vez estamos aqui nessa tarde maravilhosa com vocês. E como sempre, um programa recheado de novidades, alto astral e informações de qualidade. Para começarmos bem, vamos com o meu quadro, primeiramente. Nesse clima carnavalesco, hoje no Primeiramente, vamos falar sobre um ponto no carnaval que não é tão debatido assim. Você provavelmente já me ouviu falar sobre a pressão de uma felicidade compulsória no período do final do ano. Mas nesse período agora do carnaval, isso também acontece. Existe uma pressão para se ser sociável, energético, feliz, alegre, sair de casa. E isso pode ter também o seu lado negativo, como tudo na vida. Esse período ele é especialmente difícil para pessoas com alguns transtornos, tanto as pessoas que estão passando por um momento de sofrimento mental mais agudo, como aquelas que já têm um transtorno mais crônico. Então, nesse período, pessoas com depressão, ansiedade, fobia social, pânico, TDAH, TEA, elas podem ter uma dificuldade maior de lidar com o que as pessoas esperam que elas façam. Se você não sai de casa, você é visto como uma pessoa que não vive a vida. Se você não quer multidões, você é visto como antissocial. E assim vão se criando vários rótulos, tornando esse momento da pessoa ainda mais difícil. Mas as pessoas esquecem que nem todo o cérebro funciona da mesma maneira. Algumas pessoas precisam de mais silêncio, de mais reclusão, de menos estímulos e tá tudo bem. E o problema não é não gostar do carnaval, é se sentir errado por não gostar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ama essa época do ano, mas sei respeitar aqueles que simplesmente não gostam ou aqueles que têm alguma limitação para aproveitar essa época do ano como as outras pessoas costumam aproveitar. Para algumas pessoas, o toque físico é um ponto sensível, aquela aglomeração, muitas pessoas suando junto. Só de pensar sobre isso, algumas pessoas já têm asco. Mas é natural, né? Os cérebros funcionam de formas diferentes, reagem de formas diferentes e a gente precisa lidar com isso. Quer ver um exemplo sobre a expectativa das pessoas no seu comportamento? Nessa época do ano, as pessoas esperam que as outras consumam álcool em excesso. Já reparou isso? Isso não é saudável. E mais do que isso, às vezes a pessoa pode estar passando por um tratamento para sua dependência química. Pode estar difícil parar de beber, pode estar difícil parar de fumar ou usar alguma outra substância. E essa pressão social de que quem não bebe não se diverte, você precisa beber para socializar. Se você beber, você vai ficar um pouco mais solto. Pode ser um empurrão para a pessoa em direção ao adoecimento. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de comportamento. Então, vamos para sinais de alerta emocional no carnaval. Sinais que a sua mente e o seu corpo não estão lidando bem com esse excesso. Excesso de alegria, excesso de interação, excesso de estímulos visuais e táteis. Então, vamos lá. Quando a pessoa sente sensação de sufocamento, um medo sem saber o motivo, taquicardia, uma vontade de sair correndo daquele espaço, uma vontade de ir para casa imediatamente ou estar usando do álcool para conseguir se manter ali, isso é um sinal de que a sua mente está pedindo ajuda. Então não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de que é necessário pausar e se retirar desse espaço. Aqui vão algumas dicas para você passar por esse momento do carnaval de uma forma com menor sofrimento psíquico. Então, dica número 1. Escolha o seu carnaval. Às vezes o seu carnaval é um retiro, é em casa com a família, são momentos de conexão com você mesmo, com o livro, com a série, tá tudo bem. Você não precisa ir em todos os blocos da cidade ou no bloco mais cheio. Você pode fazer a sua programação como você desejar. Se você só se sentir à vontade de ir um dia e descansar os outros, tá tudo bem. Se você quiser cair na folia sempre, cada um vai entender como seu corpo e a sua mente se adaptam a esse período do ano. Dica número 2. Estabeleça limites de tempo. Você não precisa sair de casa sem hora para voltar, como algumas pessoas fazem. Sair de manhã, só voltar de noite. Você pode experimentar ficar algumas horas e retornar. Vou ficar 1 hora e depois vou voltar para casa. Ou vou ficar um pouco, se eu sentir qualquer sinal de alerta, retorno imediatamente para casa.
Não force a barra de ficar ali se expondo continuamente a algo que não está agradável. Afinal de contas, carnaval é para ser leve, é para ser divertido. Se isso não está acontecendo, então é melhor retornar para casa. Dica número 3, vá com alguém de confiança. Quando nós estamos com alguém que nós nos sentimos seguros, acolhidos, o nosso cérebro diminui um pouco o estado de alerta. Então, quando você está com um amigo que você sabe que se você precisar de ajuda, ele vai te socorrer, ou aquele grupo que vai te acolher se você falar que precisa ir embora, não vai ficar aquele julgamento de mas já vai, tão cedo, nem aproveitou. Estar com alguém que você possa compartilhar o que está acontecendo com você. Então, olha, eu estou com uma certa dificuldade de socializar, para mim está um pouco difícil ficar num lugar muito cheio. Essa pessoa pode escolher com você o melhor lugar para vocês irem, ou assim que você sinalizar o desejo de ir embora, acolher essa sua decisão. Então é importante para o seu cérebro, inclusive, estar com pessoas que te deixam verdadeiramente seguras. Dica número 4, observe seu corpo. Como sempre falamos aqui, o corpo fala. Então, sentiu o coração disparar, o ar faltar, sensação de sufocamento, começou a tremer, dá para entender que ali está difícil de permanecer naquele momento. Então, escute seu corpo e se retire. Dica número 5. Não utilize o álcool ou qualquer outra substância como forma de escape, como forma de fuga. O álcool não é tratamento para ansiedade, ele vai te dar uma fuga momentânea daquele momento e ansiedade e álcool não são uma combinação bacana. Então, se você percebe que está usando álcool para tolerar a sua permanência em um local, isso não está legal. Dica número 6, a respiração é uma grande aliada nesses momentos. Você já ouviu falar na respiração quadrada? Como é que funciona? A gente inspira, ou seja, puxa o ar durante 4 segundos e solta o ar durante 4 segundos. Então, por isso que é quadrado. A gente puxa o ar e solta o ar. Isso te ajuda a se regular mais. Então, se você percebeu que não está ficando muito legal, precisa respirar um pouco, você pode utilizar essa técnica para controlar um pouco mais as suas ansiedades. Dica número 7, durma. Nesse período é comum a privação de sono. As pessoas tentam aproveitar mais a folia e isso para as pessoas que já têm alguma questão com a sensibilidade, as tornam mais vulneráveis a se sentirem mal, se sentirem irritadas, ansiosas. Então, priorize seu sono, inclusive nesse período. Dica número 8, voltando a falar o que sempre falamos aqui no programa, hidratação. Um corpo hidratado é um corpo que reage melhor aos estímulos, é um corpo que tem respostas emocionais melhores. Lembrando que álcool não hidrata, pelo contrário, álcool desidrata. É muito comum a pessoa achar que está ali com a cervejinha, então está bebendo líquido e está tudo bem. Pelo contrário, você está atrapalhando a sua hidratação. Então, água é um grande aliado da saúde mental no carnaval. Dica número 9, não se compare. O carnaval que a gente vê nas redes sociais de algumas pessoas nem reflete a realidade. A pessoa escolhe aqueles 10 segundos ali de alegria para postar e passa essa falsa sensação de que a vida é só leveza, só brincadeira. Mas não se engane, nos bastidores as pessoas têm desafios, têm sofrimento, têm tristezas. A vida tem esses momentos de altos e baixos para todo mundo. E dica número 10, procure ajuda. Se você se identificou com essas dificuldades, é o sinal de que uma avaliação de um psiquiatra pode ser bem-vinda. E é isso. Lembrem-se sempre, primeiro a mente. Até semana que vem. E agora, um momento mega importante para mim, o meu quadro, O Poder de uma Fênix. Estamos no verão e o carnaval se aproxima. Um período em que o corpo feminino fica muito mais em evidência. Nas piscinas coletivas, nos blocos, nas escolas de samba, em todos esses momentos. E junto com a alegria, se intensificam os olhares, os julgamentos, as observações sobre esse corpo. E é quando muitas mulheres se olham no espelho e se perguntam: será que o meu corpo está pronto para o carnaval?
Será que eu posso usar essa fantasia? Será que eu posso ir à praia de dia ou de noite? Será que eu posso dançar assim? Mas hoje eu quero te contar uma coisa muito importante. O corpo feminino não tem uma única forma, ele tem histórias. Tem corpo de adolescente que está se transformando, tem corpo de gestante que está gestando, tem corpo de puérpera que acabou de ter o seu bebê e está amamentando, tem corpo de mulher que está na menopausa se transformando, e precisamos saber que todos esses corpos são reais, ou seja, todos esses corpos são legítimos. E aqui no Poder de uma Fênix, nós falamos sobre atravessar fases, que toda mulher precisa se reconstruir e renascer. E hoje nós vamos utilizar a força dos 5 R's para olhar para esse corpo feminino com mais respeito e consciência. Resistência é você não se submeter a padrões irreais. É resistir à comparação, é resistir à ideia de que só um tipo de corpo pode ser mostrado no verão e no carnaval. O corpo feminino resiste porque ele muda, mas continua vivo, funcional e digno. Segundo R, resiliência, que é atravessar transformações. A puberdade, a gravidez, o climatério, a pós-menopausa, enfim, tudo que possa transformar uma mulher. E a gente precisa lembrar que o corpo que muda é um corpo que sobreviveu, que passou por todos esses ciclos. Durante esse período do verão, do carnaval, é tempo de renovação, é tempo de olhar para si, renovar hábitos, cuidados e amor por si mesma. Então, renovação não é sobre mudar o corpo, é sobre mudar a forma de cuidar dele. E a reinvenção. Reinvenção é redescobrir novas formas de se manter viva, de se manter bonita, de se manter plena. Não é repetir a juventude, é criar uma nova estética para cada fase da sua vida. Ressignificação é compreender que estrias, celulites, gordurinhas localizadas não definem você. São marcas que representam sua história. O nosso corpo não é nosso inimigo, é a casa onde a nossa história acontece. E agora vamos às nossas dicas. Dica número 1, respeite sua fase de vida. Você não precisa ter o corpo da adolescência na menopausa. Dica número 2, cuide do seu corpo por amor e não por punição. Movimente-se, alimente-se melhor, se hidrate, cuide de você. Dica número 3, evite comparações. O seu corpo é único, ele é seu. Não fique se baseando no que você vê nas redes sociais. E dica número 4, vista-se para você se sentir bem, não para agradar os outros. Agrade a você. Roupa não é autorização social, é expressão da sua identidade. E a dica número 5, busque saúde, não perfeição. Saúde é qualidade de vida, é uma boa alimentação, é movimentação, qualidade do sono, equilíbrio do estresse, é ser feliz. O verão e o carnaval vão passar, mas a relação que você tem com o seu corpo fica. Compreenda que o corpo feminino não precisa ser aprovado, ele precisa ser respeitado. E quando nós entendemos isso, nós renascemos. E aí que o poder de uma fênix surge. E agora é aquela hora daquela pausa, né? Os 5 minutos para o chá. Vamos lá? Minha filha, o carnaval já tá chegando. Batendo a porta. Delícia. Qual o chá de hoje? Ai, hoje o chá de hoje foi o alvorecer. Esse aqui, ó. É, maravilhoso. Olha, capim-limão, gengibre, pimenta rosa, cúrcuma, uma delícia. Tudo de bom, né? E o que nós vamos conversar hoje? Exatamente sobre os cuidados com o carnaval, né? Essa necessidade que nós temos de prestar atenção naquilo que a gente vem falando, né? Durante alguns dias, da importância de uma boa hidratação, de uma boa alimentação, de segurança, de pensar que a gente está numa festa que
é coberta de vários tipos de pessoas, é uma Sim. multidão. Uhum. Existem locais que são muito apertados, né? Que trazem muita sensação de prisão, enfim. Tem tanta coisa para se falar, né? Sim. Da importância do estilo de vida dentro do carnaval. Então, já que a gente já chegou logo num tema que a gente já tem debatido bastante, a hidratação, queria lembrar vocês do desafio Família Hidratada. Quem está seguindo por aí, garrafinha d'água, bebendo água sempre. E qual é o tema de hoje? Então, eu acho que hoje seria interessante a gente conversar porque as pessoas mudam tanto de comportamento durante o carnaval. Isso aí tem papo para muito mais do que 5 minutos para um chá. São muitas São sensações, muitas sensações, né? são muitos fatores envolvidos nisso. Né? A gente pode começar pelo mais óbvio, né? O fato das pessoas estarem fantasiadas. Então, um novo personagem. Um novo personagem, né? A pessoa, ela se transforma por fora e muitas das vezes isso acaba refletindo um pouco por dentro. A ideia de estar colocando uma roupa que ela não utilizaria, às vezes por ser mais ousada, às vezes o contrário, por ser mais coberta, por estar mascarada, por estar maquiada, né? Isso acaba gerando uma sensação de não estar sendo visto. E poder exercer um novo papel, né? Exatamente. De repente, alguma coisa que estava no oculto vem para fora. Isso, aquele desejo que estava ali, um pouco mais guardadinho, ele consegue vir à tona naquele momento, porque por alguns minutos, por algumas horas, eu não sou eu sou aquele personagem. Esqueço que eu sou mãe, esqueço que eu sou gestora de uma empresa, esqueço que eu sou pai, que eu tenho responsabilidades. Naquele momento, eu assumo aquele personagem. E aí eu tenho aquela liberação ali por algumas horas. Outra coisa que é muito comum é o efeito manada. A ideia de que se todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. É a desindividualização, né? Sim. As pessoas começam a seguir o comportamento que aquele grupo está tendo. Isso pode gerar uma alegria coletiva, né? Festiva, Sim. mas também pode ser perigosa. Perigosíssima. Pessoas que nunca beberam podem vir a beber, consumir alguns outros tipos de substâncias, e isso tudo pode acarretar, né, danos até letais, né? Você já ouviu falar da experiência da janela quebrada? Sim. Como é que foi esse experimento? Um carro abandonado por semanas num ponto. O carro permaneceu intacto. Até o momento que foram lá e quebraram uma janela. E aí a comunidade passou a depredar aquele carro. Então, arranhavam, quebraram o retrovisor, quebraram o farol, arrancaram as coisas de dentro do carro. Bastou uma janela quebrada para que as pessoas se autorizassem a também destruir. Então, enquanto era um bem intacto, ninguém mexeu. É o que mais ou menos acontece quando existem grandes saques, né? Sim, exatamente. Tem que ter o ponto de partida. Alguém começa a fazer, né? Exatamente. São as rebeliões, Sim. São determinados momentos que todo mundo passa a exercer um comportamento que alguém iniciou. Porque alguém autorizou e todos passam a se sentir autorizados para exercer, a fazer, como se aquela quebra, houvesse aquela quebra do contrato social, né? Isso acontece muito no carnaval, em que as regras elas vão sendo transformadas, deturpadas, esquecidas. Então, alguns comportamentos às vezes beiram o perigoso, né? Quando acontecem, por exemplo, casos de assédio, com muita frequência no carnaval. Porque se esquece do limite do outro. Grupos que se juntam, batem, né, em determinadas pessoa, pessoas, né? Exatamente. Atos covardes, né? Sim. Violências mais expressivas acontecem no carnaval, né? Sim. E outra coisa que acontece também é que às vezes as pessoas ficam um pouco mais impulsivas nesse período, mas a gente consegue entender isso quimicamente, biologicamente mesmo, né? Uma combinação de fatores. Consome-se o álcool, que diminui a parte pré-frontal. Dorme-se então, pouco, se alimenta mal. Exatamente. Então, existe uma alteração mesmo no funcionamento daquele indivíduo e, consequentemente, a reação dele a outras coisas, né? As coisas se dá de outra forma. Correto. Então, acaba-se tendo essa ideia de mudança, em que muitas pessoas ficam mais livres, mais impulsivas, com menos regras, com menos pudores. Mas isso que é importante, né? Prestar atenção onde você vai estar, com quem você vai estar, né? O ambiente que você vai frequentar, para que você não participe, às vezes, involuntariamente de ações
desagradáveis, né, e nocivas, né? Algo que vai contra ali o seu cotidiano, né? Algo Depois contra não os seus vira um princípios. arrependimento, Exatamente. né, um questionamento, e às vezes até danos maiores a você e aos seus Aos outros, né? ao redor, né? Exatamente. E agora vamos às dicas. A dica número 1, lembre-se de quem você é. Com certeza. Você consegue aproveitar a folia, a festa, sem deixar os seus valores, os seus Sem perder sua desejos, sem perder identidade, sua né? identidade. Dica número 2, estabeleça limites antes de sair de casa. Perfeito. Você precisa entender, se autoconhecer, né? Aí a gente volta em algo que a gente sempre fala também, da importância do autoconhecimento, para que você não ultrapasse esses limites. Dica número 3, não delegue suas decisões para o grupo. É importante ter as suas opiniões, ter os Com seus certeza. desejos e não deixar o outro sair escolhendo por você qualquer coisa, né? Porque muitas vezes você aceita isso e depois você vai se arrepender, né? Sim. Porque não está dentro do que você queria fazer. Sim. Dica número 4, muito valiosa, cuide do seu corpo e da sua mente. Com certeza. E lembrando de tudo aquilo que a gente já conversou no programa de hoje. Alimentos leves, dormir, se hidratar, tudo isso é importante. Proteção. Evitar o álcool em excesso, né? Evitar problemas no trânsito, né? Ter cuidado com a sua bebida, com o seu copo, não deixar o copo cheio perto de pessoas e se retirar, Com certeza. né? O nosso copo tem que ficar sob nossa vigilância o tempo inteiro. Escolher as nossas companhias, os nossos pares, Sim, né? exatamente. Com quem a gente vai dividir o espaço nesse Sim. momento. E a dica número 5, se o ambiente não está bom, se não está adequado a você, se retire. É isso, né? A gente tem que entender aonde a gente se sente bem e não ultrapassar nossos limites, saber se respeitar. Acho que o principal ponto que a gente está trazendo aqui hoje é sobre respeitar a si mesmo. É o autoconhecimento, o autoamor, né? E a responsabilidade que a gente tem para conosco e para com o coletivo. E lembrar né? que depois do carnaval tem um ano todo pela Que a frente. vida continua. A vida continua, dá aquela sensação de que o mundo vai acabar, mas ele não acaba. E É aí uma a gente- festa para alegrias, Sim. né? Para descontração, Descontração. para ser feliz, mas sempre lembrando da necessidade de ser saudável, de ter consciência sobre tudo que a gente for fazer, né? Festejar é bom, mas voltar inteiro é bem melhor. Então vamos... Ao nosso chá. Nosso programa está bom demais hoje, né, gente? Vocês estão curtindo muito. Agora vamos ao quadro Antes da Fala. Vamos receber aqui a nossa convidada, a nossa querida Cleisa Caruso. Cleisa, venha conosco, boa que tarde. bom. Um prazer. Vamos estar aqui. até o nosso camarim. Pode seguir. Opa, olá, boa tarde, tudo bom? Fique à vontade. Prazer estar aqui com vocês. Olha que maravilha. Pode sentar Olha para ter seu momento. meu momento Espero- maravilhoso, gente. Isso. E hoje, qual vai ser o escaldapés que você escolheu? Hoje nós vamos usar o aconchego. Aconchego, com mirra, jatobá e sálvia. Muito legal. Vamos começar? Bora. Qual vai ser o chá escolhido? Hoje vai ser o 40 mais. Já preparou? Já. Uau! Gente, pino de uma rainha. Olha que delicadeza. Que preparo maravilhoso. Gente, muito obrigada. Esse espaço aqui é o que nós merecemos. 40 mais, tudo de bom.
E agora vamos receber Cleisa Caruso no nosso palco. Venha brilhar aqui, Cleisa. Boa tarde, Senta com a querida. gente. Relaxou? Como é que foi Relaxei, lá no foi camarim? Maravilhoso, me senti uma rainha. Esses momentos são muito importantes, São né? esses momentos são os que marcam na nossa vida, né? Na nossa trajetória, na nossa existência e na vida, né? Que a gente vai poder chegar lá na frente e falar: passei por um momento de rainha. São momentos muito importantes e a gente precisa desse acolhimento, né? Sim. E ter um momento pra gente, né? Porque nós que Exatamente. somos mulheres plurais, né? Que temos muitas frentes de atividades, tem hora que a gente precisa olhar um pouco pra gente, né? E a correria do dia a dia, a gente quando... a gente só se dá conta no dia do vencimento dos boletos. E aí passa correndo e a gente só vai lembrar de novo. Nossa, já se passaram 30 dias. Quando vence mais uma gama, né, de Verdade, coisas. são muitas responsabilidades, né? São. Principalmente para nós, né, mãe solo, né? Exatamente. Mas conta um pouco, fala um pouco dessa sua trajetória, como é que é estar agora uma mulher 40 a mais, Então. frente de um mercado de trabalho, com uma família. Foi bem sacrificante no início, né? Porque eu sempre me dediquei, quis ser do lar, né? E aí chegou uma fase que enfrentei uma necessidade extra, né? De correr para o mercado de trabalho, não tinha preparo nenhum. E aí eu tive sorte de encontrar pessoas pelo caminho que me deram a qualificação que eu tenho hoje, né? E assim, hoje eu posso até falar que ter coragem em enfrentar um mercado de trabalho, você saindo de casa, deixando o filho pequeno com outro filho pequeno para tomar conta, ficar no trabalho preocupado com o que estava acontecendo, como que eles estavam reagindo àquela ausência da mãe, né? Falta de reuniões de escola, falta de muitos momentos, muitos pontos, né, importantes da Que a vida gente da às vezes criança. abre mão, né? A gente abre mão porque tem que sobreviver. Correto. E tem que dar qualidade de vida para os filhos, né? Você vê assim, o filho olha para o coleguinha, para o filho do vizinho e fala: ai mãe, tem um biscoito, ele está sentado comendo um biscoito, e aonde tem o meu? Cadê Aí você o meu? pensa assim, poxa, né? E aí você volta e pensa: por que eu vou fazer o meu filho passar esse sacrifício se eu tenho um corpo que pode ir à luta? Produzir, né? Produzir. E aí a gente pensa naquele foco que é a família, é o filho. E você pensa também como que eu vou me tornar uma profissional e deixar a família ao léu. Mas aí nisso eu contei com a ajuda de minha mãe, né? E Renata, que é a minha filha mais velha, já estava com 12 anos. E aí ela tomou posse do lugar que eu deixei vazio e cuidou da casa, né? A rede de apoio se A faz rede muito de importante, apoio. A né? minha irmã também, que me ajudou muito, né? Minha irmã, ela como uma pessoa que era um ponto firme, né? Uma âncora, né? Uma âncora, né? De que todos os irmãos, minha mãe já vinha de uma luta também de sacrifício, né? Que meu pai, quando foi embora, deixou ela com 7 crianças pequenas. Meu irmão mais novo tinha 23 dias. E a minha mãe teve que sair e ela teve o ponto de apoio da mãe dela. Então, assim, é um círculo, né? São mulheres São guerreiras, mulheres né? guerreiras. A minha família realmente, assim, de mulheres guerreiras. E aí a minha vida foi basicamente quase como a da minha mãe. A minha mãe ficou com os meus filhos, a mãe dela ficou com os filhos dela. E ali, a minha irmã, ela me ajudou demais da conta, né? Eu queria muito que ela estivesse aqui hoje para aplaudir esse momento, mas ela, com os compromissos dela, também não pôde. E ali ela me deu muita força, sabe? Ela levava meus filhos para o colégio onde ela era diretora e ela arcava com coisas que eu não conseguia arcar naquele tempo, né? E aí foi passando, e eles foram crescendo e eu me aperfeiçoando Cada na minha vez profissão, mais, né? Me dedicando muito à minha profissão. E eu chegava no meu trabalho e eu ficava de 7 da manhã às 7 da noite. E em casa ninguém entendia por que ela fica tanto. Porque eu queria aprender tanto, né? Porque eu queria aprender tanto. E por isso vamos ouvir agora a sua plateia. Fala, minha plateia! E agora chegou o momento de ouvir a nossa plateia afetiva. Estou aqui com a filha. Como é que foi para você ouvir sua mãe?
Quer deixar uma mensagem para ela? Bem, maravilhoso, né? É surpreendente estar vendo ela aqui participando de um podcast, contando algumas coisas que nem eu mesma sabia. E realmente é uma mulher incrível. Vocês vão amar ouvir, né, ela. É uma mulher assim surpreendente. E eu louvo a Deus porque eu tenho uma força que vem dela, né? Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo vem dela. Veio direto assim no sangue mesmo. E eu sei que eu vou me tornar também uma mulher incrível porque ela é assim, né? Então é isso. Tô amando estar aqui. Certeza. Muito lindo ouvir, né? E agora vamos ouvir a neta, Larissa. Como é que foi pra você? Quer deixar um recado pra sua avó? Assim, eu sabia que ela ia se dar bem desde o início ali, porque ela é muito solta, assim, conversa com todo mundo, então eu sabia que ela ia se dar muito bem. E a minha avó é uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Todas as memórias que eu tenho com a minha avó são de momentos felizes. Eu admiro muito a mulher que ela é. Que lindo. Muito emocionante ouvir vocês. Muito obrigada. E hoje, assim, eu com a idade que eu tenho, que não sei se aparenta, a minha idade mental, para mim, não passa de 30. Não passa de 30. Eu me sinto assim, a minha disposição de trabalho, eu acho que menos de 30. Mas grandiosa, mas né? Lá na data de nascimento, ela acusa que é muito mais. E aí, quando eu vejo as pessoas jovens, que você fala assim, faz uma faculdade, faz um curso, se aperfeiçoa, pega isso aqui que é um ensinamento, e as pessoas falam assim, não tenho vontade. Eu fico triste, porque eu tenho vontade de tirar a força que está dentro de mim e colocar naquela pessoa. Por exemplo, eu tenho uma neta que ela fez o Enem e até hoje eu não sei a nota que ela tirou no Enem, porque eu pergunto a ela e ela fala para mim, ainda não vi. Eu falo, garota, desperta para a vida, o mundo tá aí. O Enem é uma coisa muito importante na vida do estudante. Eu não tive essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas eu tenho uma formação acadêmica muito melhor do que uma faculdade. Você se entrega dia a muito, dia. né? Então, a gente percebe que muitas vezes a gente se prende muito ao título universitário, né? Mas o saber fazer, o gostar de fazer, né? Exatamente. E a entrega que a gente pode oferecer, né? Durante um trabalho, isso faz muita diferença, né? Exatamente. E assim, por eu ser uma pessoa tão proativa involuntariamente, dentro do meu local de trabalho, eu atuo em vários pontos. Verdade. Eu sou conhecedora, né? Pelas nossas parcerias. Exatamente. E aí as pessoas chegam e falam assim, você não está mais no setor tal? Eu não, mas o que você precisa do setor tal? O que eu consigo resolver? E você tem um conhecimento daquele setor, né? Eu domino, assim, em cada ponto da empresa eu domino um ponto que é uma pessoa que teve uma formação, tem um POP, não tem aquela destreza de saber, isso aqui é assim, desse jeito. Você treina as pessoas, né? Sim. Conversa com médicos, eu tenho um tato para falar com eles que as pessoas que têm aquela formação não conseguem, e eles abraçam a minha ideia. Às vezes tem, não, que fulano não aceitou fazer isso. Vai lá, Cleise, conversa. Eu vou lá, olha, ok, pode ir lá, pode fazer, tá tudo certo. Vamos embora, vamos fazer. E hoje na empresa você ocupa qual papel? Principal. Então, o principal, né? Que esses outros, eles existem o tempo todo. Eu hoje... O principal que eu luto todo dia com o setor de cobrança, mas eu atuo muito também na ouvidoria. E marketing, né? No marketing, no comercial, na propaganda externa, nos vídeos. Não fala assim, Cleise, eu preciso de uma influencer para fazer uma divulgação. Aí peraí que eu vou ligar para ela. Fulana, tem isso assim. Você pode dar um pulinho aqui pra gente fazer uma reunião? E assim, a divulgação bomba, a clínica enche. Mas não é uma coisa que eu faço assim, e foi eu que fiz. Não, eu deixo as pessoas se intitularem que fizeram. Correto. Porque o importante para você é ver acontecer, né? Eu gosto de ver acontecer. Eu gosto de ver assim, olha,
puxa vida, o movimento, ó, tá caindo. Ah, peraí, vou falar com fulano, vou falar com cicrano, o meu amigo da rádio, deixa eu falar aí, deixa eu falar, olha, hoje tem atendimento de médico tal. E aí ele vai e faz uma gravação. Cleis, olha, liga pra mim, manda um áudio no WhatsApp e eu vou botar no ar como se você estivesse ligando e falando comigo. Aí ele vai, aí eu ligo, mando aquela mensagem de áudio, ele vai botar no ar, sabe? Então, são coisas que, quando você chega a uma certa fase da sua vida, você pensa assim, puxa vida, por que eu ainda não tenho 19 anos? Eu iria poder multiplicar isso, né? Mas a gente vem observando que hoje as mulheres, né, que ultrapassam os 40 anos, elas vêm ocupando um papel muito diferente na sociedade, né? Sim. E hoje se volta novamente a entender a importância dessa mão de obra. Sim, sim. Porque há tempos atrás, fez 40 anos, acabou, né? Hoje não. Hoje não. Hoje está começando, está continuando, está se reinventando, né? Está criando novas estratégias e cada vez mais as empresas até estão optando por ter essas pessoas Sim. também dentro do seu ciclo de funcionários, né? Exatamente. Por conta de toda essa vivência, né? Porque a vivência ela faz muita falta, né? A experiência do profissional, como ela tem esse olhar, como você agrega, né, em todos esses departamentos da empresa, você consegue ver, conciliar e fazer crescer, sim, né? Sim, porque quando você vê um jovem, chega um jovem no teu setor e você quer transformar aquele jovem num profissional de excelência. E aí você dá uma tarefa para ele, você diz assim, olha, essa tarefa você deve fazer assim. Aí você completou? Ah, não, não gostei. Aí, amanhã eu não venho, não. Aí você fica assim, você fica com um pensamento, o que faz um ser humano que quer ser um profissional ser tão lento, tão desanimado? O que falta nessa juventude para se tornar um profissional de responsabilidade? Porque quando eu estou lá no meu setor de cobrança e aí chega um cliente, eu tenho uma facilidade muito grande de lembrar de vozes e nomes. Então, eu estou na minha sala e eu ouço lá fora a voz ou eu ouço o nome, eu já rapidinho levanto, essa pessoa está me devendo. Aí eu chego sucintamente, aí falo, olá, como é que você está? Tudo bem? A gente estava com uma saudade de você tão grande, tentei falar com você, não consegui. Confirma para mim se seu telefone é esse aqui, se você recebeu o seu boleto. Ah, não, porque não sei o que, eu tive uma dificuldade. Então, não estou conseguindo gerar uma senha para o teu exame, porque isso aqui está me travando. Você pode me ajudar? Tem um Pix aqui, tem um cartão de crédito, você pode parcelar. Então, a gente tem um jogo de cintura que o jovem naquele setor não tem. Talvez pela maturidade, né, pela habilidade que você foi construindo e pelo Sim. desejo, né, pelo que você contou, né, da necessidade de ter que dar certo, né? Exatamente. Eu acho que a gente vem dessa geração, né? A gente chegou com esse propósito, né? Nós viemos de uma época que a gente precisava fazer dar certo. Então, teria que dar certo. Sim. Hoje existem tantas frentes que é como você colocou, né? Às vezes o jovem não se encaixa aqui, ele vai ir buscando, né? Paulatinamente onde ele vai encaixar. E, de repente, nós tínhamos esse desejo, essa necessidade de que desse certo, né? E ainda tem um outro ponto muito focal nisso, que nós éramos muito obedientes aos nossos responsáveis, pais, avós, seja lá o que fosse. E aí eles falavam assim, faz isso aqui, é assim, 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 assim. E não tinha meia conversa. É isso, é isso, é isso. E você ficava tão feliz de ver que ele viu que você conseguiu fazer, que você era inteligente, que você era esperto, né? Você conseguiu fazer. Ele explicou uma vez e você fez. Então, a gente traz isso dentro da gente involuntariamente, e quando o nosso patrão, o nosso chefe, seja lá o que for, fala, você... Além de ser a voz deles, ainda tem a voz dos mais jovens, que vê que você tem uma idade 40 a mais e diz assim, já está velho. Não vai conseguir captar isso, não vai fazer. E você quer provar que você ainda está no mercado de trabalho e você ainda está funcionando. Sim, sim. Então, junta-se uma coisa com a outra. Aquele ensinamento que você teve lá atrás e com uma prova viva de que você consegue ainda estar dentro daquilo ali e você consegue raciocinar e elaborar.
Sim, isso é uma grande verdade, até porque hoje em dia a gente está vivendo mais tempo, né? A gente consegue ter assim, uma qualidade de vida a nível geral melhor do que os nossos antepassados, né? Eu acho que isso também fortifica muito a mulher. E acho que hoje a mulher ela consegue, né, ter assim, um espaço onde ela é mais respeitada, né? Exatamente. Eu acho que isso também influi na produção, você acha? Eu acho, completamente acho, porque além disso a gente busca uma força interior, né? Recentemente eu tive um problema de joelho, recentemente não, acho que já vai fazer um ano, foi em setembro, né? Já tem bastante tempo. E aí todo mundo me aconselhou a me afastar e repousar para que eu me recuperasse, porque eu teria que fazer uma cirurgia, né? E aí eu falei, não, essa não sou eu, não. E eu nem vou fazer a cirurgia, nem vou. Aí eu fui com o maior sacrifício, todo mundo, não vai, você tem que ficar em casa, você tem que parar, chegou a hora de parar, isso aí é para você parar. E eu falei, essa não sou eu. Eu não vou operar e eu não vou ficar em casa. Meu joelho ficou deste tamanho. Aí o ortopedista falou, você tem que parar. Aí eu falei, não vou parar. Aí ele vai fazer uma ressonância. Fiz a ressonância. Aí tinha arrebentado a minha patela, tinha arrebentado o menisco, tinha me ferrado toda. Ele falou assim, você vai ter que fazer uma cirurgia. Porém, tem que tratar primeiro a cartilagem, a patela. Depois, o menisco Correto. A gente vê em outro momento. Eu falei, qual a alternativa? Quero alternativa. Ele falou assim, vamos fazer uma injeção, disso, desse produto assim, e a gente vai tratando e vamos... Olha eu aqui, o joelho é esse. E agora vamos ao quadro Cultura que Acontece. Olá pessoal, Cultura que Acontece está aqui nas ruas para falar de uma cultura que acontece há séculos, que são os blocos de ruas. Mas antes disso, a gente tem os intrudos que aconteceram antes, que se transformaram em blocos, a partir das brincadeiras, das danças, principalmente de mulher. Então a gente vai ter depois disso as proibições dessas brincadeiras que molhavam, que sujavam as pessoas na rua, para o barulho, para os batuques. Então, o Zé Pereira é o primeiro bloco que se vai se ter. A partir de que eles trazem instrumentos para a rua, tocam, o barulho chama atenção, o som chama atenção, então o povo começa a vir. Começam a se fantasiar, a brincar e a se divertir. Ficam com um pouco das imagens. Olá pessoal, estou aqui com o Cauã. Olá. O Cauã é da bateria do Multibloco e ele vai falar um pouco pra gente sobre como é estar na bateria, como é comandar o naipe, como é que é trazer o bloco pra rua. Então, é um trabalho longo, né? A gente começa, acho que se eu não me engano, em setembro, por aí. E a gente trabalha com pessoas diversas que muitas vezes nunca tocaram no instrumento e a gente vem trabalhando com elas até chegar o carnaval. A gente trabalha, obviamente, com oficinas e com algumas apresentações durante o ano. Cara, é bem divertido, mas é bem tenso também, sabe? A gente tem toda a preocupação ali de estar cuidando do outro e também de fazer a experiência do outro ali como primeiro contato, às vezes, ser a melhor possível. Eu fico muito feliz de estar de frente a alguns naipes agora. Eu dou aula de caixa, dou aula de surdo. A gente meio que vai se dividindo aqui para poder coordenar, mas, obviamente, tendo o comando maior da maestrina Thaís Bezerra, que ajuda, assim, completamente, né? Sem ela, a gente fica meio perdido aqui. E com ela ali regendo a gente, literalmente, a gente toca o carnaval bonitão. Perfeito. Obrigado, Cauã. Olá, pessoal. Cultura que Acontece está aqui com Thaís Bezerra, uma inspiração para as mulheres, pois é uma maestrina que comanda os blocos de rua aqui do Rio de Janeiro e de outros lugares e pelo Brasil afora. Pesquisa o mundo. Tem o seu livro que fala, né, sobre percussão, Sim. sobre muitas coisas. E eu queria que você falasse assim, o que você quisesse pro pessoal, como é isso, como é que é traduzir, como é que é comandar uma bateria, como é o mundo do carnaval de rua que você está há anos aqui participando pra gente. Bem, é emocionante. Vou dizer que não, porque seria mentira. Eu já estou regendo há 18 anos praticamente Multibloco, então a bateria começou com 15 pessoas, hoje em dia a gente tem quase 300 pessoas sendo regidas por mim.
Então é um contingente, número de pessoas, mesmo número praticamente de uma escola de samba. Então eu posso dizer que é um bloco grande. E eu percebo que esse lugar da mulher regendo traz muita inspiração para outras mulheres. E, assim, tem um exemplo, que aí eu vou trazer o exemplo da minha escola, que havia um mestre regendo. E a maioria era de meninos que tocavam. Quando eu comecei a reger, simplesmente mudou. As meninas perceberam que elas podiam entrar, que elas podiam estar ali. Eu não precisei falar nada. Venham, meninas. Simplesmente elas se sentiram inspiradas. Então, eu acho que essa mesma situação acontece no carnaval de rua. Uma mulher estando à frente. Eu também sou percussionista, além de maestrina, enfim. Então, esse lugar eu acho que traz inspiração. É mútua, né? Thaís, além de ela é percussionista, como ela falou, ela está aqui virada, porque ontem teve ensaio no Sambódromo. Foi na sexta. Foi na sexta-feira. Como é que é desfilar no carnaval, no Sambódromo, essa diferença de ser percussionista no Sambódromo, porque a gente falou sobre o Sambódromo, e no carnaval de rua? Eu acho que, assim, são lugares diferentes, né? No bloco de carnaval a gente tem um caminho, um pensamento, um tipo de organização, e a escola de samba é outro. Então ali eu realmente me permito ser a ritmista, Thaís Bezerra, tocando na bateria da Mangueira. É uma honra participar dessa bateria. Eu aprendo muito, os mestres são muito dedicados. Quem faz parte da bateria é muito dedicada. Então, assim, eu fico muito apaixonada mesmo de estar numa bateria de escola de samba. Acho que é uma ancestralidade, é um legado que a gente vem trazendo ano a ano. E as mulheres entraram há relativamente pouco tempo na bateria da Mangueira. Então, eu acho muito importante a gente estar lá. Hoje em dia, a ala de Chequerê vem na frente da Mangueira. Então, eu fico muito feliz de estar participando também dessa parte de história. Além do bloco de carnaval, também da escola de samba. E para quem está chegando no Rio... Você que está chegando no Rio, agora, já bota na agenda. Sábado de carnaval, 8 horas da manhã, estaremos aqui na Lapa, fazendo um desfile incrível com o tema de volta à Bahia, porque nós fizemos músicas baianas há 10 anos atrás, a gente está de volta com uma nova roupagem, novos arranjos, novas músicas no sábado de carnaval. E a gente encerra o nosso carnaval desfilando em Piratininga, na praia, lá em Niterói. Então o convite é duplo, é sábado e quarta-feira de manhã. Muito obrigado, Thaís. Até mais. Uma telespectadora escreveu para a gente dizendo assim: doutor, eu achava que no carnaval os acidentes de trânsito não aumentavam tanto assim. É só uma festa, não tem perigo maior que o normal. É um grande mito, né? Eu acho que hoje é interessante a gente conversar com o pessoal que está em casa sobre o que leva a esse aumento de acidentes durante o carnaval. O carnaval, ele reúne vários fatores de Sim, risco com para que isso certeza. aconteça. Um deles é o consumo excessivo de álcool. Pois é.
apesar de ser proibido, a gente sabe que algumas pessoas ainda se arriscam em dirigir alcoolizadas. E às vezes as pessoas pensam que por não estarem embriagadas, não há risco. Mas o álcool, ele diminui o nosso tempo de resposta. Com certeza. Diminui os nossos reflexos. Então, se alguma coisa fugir ali do esperado, aquela pessoa pode não conseguir frear a tempo, pode não conseguir desviar o volante. Então, mais do que uma questão legal, é uma questão de saúde pública. Com certeza. Outra coisa são períodos de sono muito pequenos, né? Muito curtos, né? A gente sabe dos riscos de dormir pouco aqui. E quando a gente tem um tempo de sono muito reduzido, a pessoa às vezes tem a falsa sensação de que já está descansada, então está tudo bem. Mas como a gente sempre fala aqui, o sono tem várias funções. Então, uma noite de sono mal dormida diminui os reflexos, diminui o tempo de resposta e pode ser o responsável por causar acidente mesmo que você não durma no volante. E uma outra coisa é que você geralmente dirige por espaços muito longos, né? Sim. Longas distâncias. É comum nessas viagens que a gente faz, às vezes um bate e volta rapidinho de uma cidade para outra, são muitos quilômetros. E isso pode gerar o cansaço, pode diminuir a atenção e pode ser propício a E acidente. porque a pessoa quer aproveitar todo o tempo, então ele quer ir mais para um rápido. lugar distante, quer voltar logo, quer chegar, quer resolver, quer participar de várias atividades. Sim. E aí o que muitas vezes também acontece? Velocidade Alta excessiva. velocidade, exatamente. Às vezes as pessoas acabam aproveitando que tem uma estrada boa, né, e quer ir mais rápido, ou quer se deslocar mais rápido de uma festa para outra, marcou vários blocos para ir no mesmo dia, vários eventos para ir no mesmo dia, quer aproveitar mais intensamente e aí esquece da segurança. E não respeita as leis de trânsito. Com né? certeza. E até nem está percebendo que tem necessidade Exatamente. de observar e de respeitar. Às vezes não usam o cinto de segurança porque querem sair rápido, entrar rápido no carro. Com certeza, é uma outra questão muito importante, né? Sim. Que exige uma maior fiscalização e um alto respeito, né? Sim. E a outra questão também é as questões da alimentação, da hidratação. Pois é, a gente sempre fala aqui. Um cérebro que funciona bem é um cérebro hidratado, é um cérebro bem alimentado. As pessoas podem fazer hipoglicemia, porque não é incomum as pessoas ficarem horas e horas e horas sem se alimentar, Sim, saem de casa em jejum e consomem álcool. A glicemia vai lá embaixo. lá embaixo. E toca de dirigir, né? Então isso aí pode acabar numa situação desfavorável. Com E aí surgem vários mitos dentro desse Sim, com tema, certeza. né? Porque é um tema muito complexo, é um tema que exige muita responsabilidade de todo cidadão. Nós devemos nos policiar para que durante essas festas, né, principalmente do carnaval e de grandes feriados, que a gente não facilite acidentes de certeza. trânsito, né? Então a gente tem aqui um mito número 1. Eu só bebi um pouco. Dá para eu dirigir? Não, é aquilo que a gente falou. A sua atenção vai estar prejudicada, o seu reflexo vai estar prejudicado. Então, consumiu álcool, tchau volante, passa a chave para outra pessoa. Porque não existe dose segura. Não existe dose segura de álcool e volante. E aí, deixa o motorista ali da rodada, ele fica zero álcool para depois poder estar à frente ali do volante. O mito número 2, eu conheço bem essa estrada. Ah, isso aí é algo muito perigoso. Muito. Quando a pessoa já está acostumada a fazer aquele trajeto, geralmente ela se desarma um pouco. Então ela fica menos atenta. Tanto que muitos acidentes acontecem próximo da casa da pessoa. residência, do Que é trabalho. quando a gente baixa a guarda. É. E aí a gente não pode fazer isso. E é aí acha atenção que dá para total. ultrapassar, acha que É. dá para acelerar, enfim, Não dá para precisa- cometer microinfrações pequenas que não vai infrações. acontecer nada. São pequenas infrações que podem ter desfechos muito grandes. E lembrando sempre que o risco não está só em você, Tá está em no mundo. todo o trânsito ao redor. Às né? vezes um animal atravessa a estrada, às vezes uma pessoa embriagada. Porque Ou outro a motorista, pessoa né? pode estar ali festejando, distraída, outro motorista. Isso é importante lembrar. E o mito número 3, vou dirigir mais rápido para eu chegar logo. Um minutinho a mais não vale a sua vida. Com certeza. Às vezes a pessoa quer acelerar para chegar mais rápido e acaba não chegando. Não chegando. Ou indo parar em um hospital, ou até tendo um desfecho pior, Pois né? é, exatamente. Com ela ou com outras Sim. pessoas. Isso é importante Porque lembrar. nós precisamos dirigir por nós e pelo outro. Com certeza. Isso é muito importante. Isso deve ficar na mente de todo cidadão. Outra coisa importante, que é um mito que não está aí, mas que é importante da gente falar, a distância curta não precisa de cadeirinha.
Ah, Isso sim, bem acontece lembrado, muito. para as crianças. As pessoas, eu vou só daqui até a casa da minha mãe, que é ali no outro quarteirão, então eu não preciso de cadeirinha. Não. Sempre que tiver menor de idade, né, existem bancos específicos para idades específicas, então a partir de uma determinada idade já é só o assento de elevação, a partir de uma determinada idade já pode andar no banco da frente, mas a gente precisa seguir rigorosamente as leis de trânsito, porque a cadeirinha é um ato de amor com seu filho. Sim. E uma outra coisa muito importante também é colocar um número maior de pessoas dentro do carro, Nossa, né? isso acontece É muito. perto, é ali, a gente vai é só hoje, vai dar tudo certo. Perigosíssimo. Não é bem assim. Perigosíssimo. Então, assim, quando a gente segue as leis de trânsito, isso também é uma questão de saúde pública. Sim, verdade. E é muito importante. Todos devemos respeitar. E lembrando que os acidentes de trânsito estão muito maiores entre jovens. Sim, principal causa de morte, né? Violenta. A gente sabe que os acidentes tanto podem ter como desfecho final o falecimento da pessoa, seja do motorista ou das outras pessoas envolvidas, como amputação de membros, invalidez paraplegia, permanente. tetraplegia. A pessoa pode ficar com fraturas importantes, pode perder algum dos órgãos do sentido, então pode deixar de enxergar bem, pode deixar de ouvir bem. Com certeza. Então são muitas possíveis consequências de um desfechos acidente. desfavoráveis, Sim. né? E no momento que a gente está buscando é alegria, festejar, né? Sim, com Então isso é certeza. muito importante que a gente respeite todas as leis do trânsito. E agora vamos às nossas dicas. Dica número 1, não dirija se tiver consumido álcool. Pois é, falamos aqui o quadro inteiro sobre os impactos do álcool no sistema nervoso central. Então não arrisque, não vale a pena. Com certeza. Dica número 2, não pegue a estrada com sono. Durma antes de pegar a estrada. Perfeito. E isso aqui é assim, dica de ouro. Não adianta não dormir, querer tomar um energético e achar que vai encarar horas de estrada. Não vai. O sono não é apenas sobre se sentir descansado, sobre se manter acordado, mas também se manter atento com qualidade. Vigilante, né? Vigilante, raciocinando bem, com reflexos protegidos. Então durmam, pelo amor de Deus. Faça um planejamento sobre o horário que você vai sair e que você vai voltar. Isso evita que você fique tentando acelerar para chegar mais rápido nos lugares e com isso acabe se envolvendo num acidente. Com certeza, é importante planejar. A dica número 4, respeite o limite das velocidades. Sim, as pessoas às vezes pensam assim, tá perto, né? Isso que a gente falou, conheço a estrada, botar o pé no acelerador. Botar o pé no acelerador. Vamos devagar. Devagar Se e sempre. existem normas sobre velocidade, elas merecem ser Elas existem por respeitadas, alguma né? razão. Né? Os cálculos são feitos com base em evidências, então não adianta a gente querer passar Muitas por cima vezes é disso. necessário reduzir, porque tem travessia de animais, né? Escolas É próximo de um próximas, hospital. Então, tudo tem o seu Tudo tem a sua significado, razão. né? A dica número 5, use o cinto de segurança. Essa a gente nem precisa explicar muito, né, gente? Todo mundo sabe. Acho que já sedimentou. Agora, importante lembrar que no banco de trás também se usa cinto de segurança, porque as pessoas acham que só tem que usar cinto de segurança no banco da frente. Aí quando vai pro banco de trás, se liberta do cinto. Relaxa, né? E deixa acontecer. Não use celular ao dirigir. Essa é a nossa dica número 6. Dividir a atenção significa que você vai ter prejuízo na função que você está desempenhando. Então, vamos supor, se eu estou assistindo um filme mexendo no celular, eu não sei os detalhes que estão acontecendo naquele filme. Você pode ter certeza. É atenção. Então, porque a atenção está divide, dividida. né? Então, nesse caso, quando a gente está dirigindo e mexendo no celular, a gente não está totalmente entregue àquele momento. Nós não estamos 100% inseridos naquilo. A tudo que E aí, pode acontecer, nesse né? momento, os acidentes acontecem. Você precisa utilizar o freio imediatamente, desviar de alguma pessoa, de um animal, de um buraco, de alguém que está vindo errado, né? Uma criança, enfim. Dica número 7. Lembre-se que você dirige por você e pelo outro, porque o trânsito é um espaço coletivo. Exatamente. Então, a dica de hoje é para vocês poderem usufruir do carnaval de um modo seguro e de modo saudável. E assim, derrubamos mais um mito. Porque o carnaval passa, mas as consequências ficam. Mito desvendado, conhecimento adquirido.
Chegou a hora de irmos embora, mas prometemos que semana que vem estaremos aqui de novo. Espero que vocês tenham curtido muito o nosso programa. Vá nas redes sociais, falem conosco, deixe suas mensagens, adoraremos ouvir vocês. É um prazer ter vocês aqui com a gente, família. Então, semana que vem nos vemos por aqui, porque tudo que acontece aqui. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É um programa que conecta com saúde.